A paz do Senhor Jesus, que Deus seja louvado nesta manhã. Amém? Olha, se nós estamos aqui falando de vida, que é a palavra de Deus do Senhor Jesus, Deus, na verdade, nos deu a condição, nos sustentou para que estivéssemos aqui. Deus seja louvado. Amém? Nesta manhã, eu trago para você, meu irmão, uma palavra que vem do coração de Deus. O que é o seu problema para Deus? O que é o que você está enfrentando para Deus? Às vezes você acha que tudo isso que você está enfrentando é algo insolúvel, é algo que não tem uma saída, algo que não encontra mais uma razão de ser. Sendo que Deus, Ele olha para a sua vida e Ele sabe que Ele tem um escape, tem uma forma para que as coisas venham a acontecer. Uma certa vez os discípulos estavam numa praia e até certa hora à tarde, ali fazendo o trabalho de evangelização, mas se encontrava com fome, se encontrava com a necessidade de se alimentar fisicamente, como todos nós temos. E Jesus perguntou se eles tinham alguma coisa ali para comer. Eles não tinham. Mas tinha um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Veja bem, meus irmãos, muitas vezes nós nos encontramos nos desertos da vida e Deus coloca pessoas que você menos imagina para abençoar a sua vida. Talvez pode ser um jovem, uma criança, um velho, talvez pode ser uma pessoa que está passando na rua e você nunca viu, falar algo que te abençoa, ou até mesmo num hospital, mas naquele grau de situação de estar numa praia com fome, pregando a palavra de Deus, falando do Evangelho, Jesus, Ele disse, tem alguma coisa para comer? Não, nós não temos, a não ser 5 pães e 2 peixinhos. Havia ali uma multidão querendo se alimentar e apenas tinha 5 pães e 2 peixinhos. Olha que coisa interessante. Nós nos encontramos à base de dificuldade e às vezes o que nós temos é insuficientemente físico. Não dá para alimentar uma multidão. É uma insignificância, são recursos que não dão capacidade para a gente se manter de pé fisicamente, mas Jesus estava ali com eles. Olha a grande importância de Jesus estar com você no deserto. Você pode estar enfrentando os desertos da vida, você pode estar enfrentando as lutas do seu dia a dia, mas se Jesus estiver com você nesse deserto, Deus vai fazer multiplicar o pão e os peixes. E Jesus mandou sentar em grupos e pegou 5 pães e 2 peixinhos de um garoto, de onde você menos esperava, de um menino. Não era um homem que estava passando com os cistos, com o seu jumentinho naquele lugar. Não era um homem que tinha buscado num armazém os recursos físicos, pão e peixe. Não, era um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Então, onde você menos esperava, veio a providência divina. A providência divina, ela independe dos recursos humanos. A providência divina, ela independe de mãe, de pai, de irmão. Ela independe de familiares, ela independe de circunstância. Ela independe de tudo. A providência divina. Então apenas você só tem que crer, meu irmão. Apenas você tem que confiar na palavra de Deus, que não é a palavra do homem. Deus trouxe a providência naquele local, mandou sentar em grupos. E a partir daquele momento que sentou em grupos, naquele momento, Deus mandou distribuir o pão. E quanto mais distribuir o pão e os peixes, mais
se multiplicava. Veja, quanto mais você crê na palavra dele, sem duvidar, e fazer do modo de Deus, do jeito de Deus, a providência divina vai acontecer. Independente das circunstâncias, se você está no deserto, se você está passando dificuldade financeira, que é um deserto, dificuldade espiritual, que é um deserto, que você tem que orar mais, jejuar mais, ou você está passando uma dificuldade no sentido de qualquer coisa que você precisa no seu dia a dia, é um deserto e existe uma providência de Deus para você ali, naquele deserto, independente das pessoas que estão em volta de você, porque, meu irmão, essas pessoas, na verdade, elas buscam recursos físicos, apenas o sustento físico. Jesus estava dando primeiro o espiritual. Quando você primeiro ouve a Deus e guarda no seu coração o que Deus está passando para você, o alimento espiritual, naturalmente a providência divina vem do físico, independente daquilo que você está enfrentando, independente do deserto que você está passando. Foi o que Jesus fez. Aquela grande multidão mandou sentar em 5 e todos comeram fartamente. Como, meu irmão, Deus multiplicar 5 pães e 2 peixinhos? Foi através da providência de Deus, o poder de Deus, o impossível. Deus é especialista em realizar o impossível. É a sua vez de provar da providência de Deus no deserto. Amém, meu irmão? Olha, importa que se apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, que não é a minha e não é a tua palavra, mas é a palavra de Deus. Deus abençoe vocês. Guarde no seu coração. Existe uma providência divina para você neste deserto. E esses recursos vêm porque Deus está com você. Só que o que é interessante, em primeiro lugar, ele estava buscando o povo, a multidão estava à base do alimento espiritual. O físico vem depois com a providência de Deus na sua vida. Deus abençoe todos vocês. Um beijo carinhoso de coração a todos, em nome do Senhor Jesus.